Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão das leituras dominicais, nosso 26º domingo do tempo comum, ano A, Evangelho de São Mateus, 45º encontro. Neste domingo, vemos a distinção entre um bom propósito para a conversão e a própria conversão. Declarar boas intenções e não realizá-las revela a força de vontade e determinação que falta à pessoa humana. Saber o que é da vontade do Pai e não realizá-la é como se não fazer nada. Não se compromete. O compromisso nasce quando vivemos intensamente a palavra, não só como bom propósito, mas com vontade expressa e firme na vida. Nós não podemos ser arrogantes, nem mesmo nos contentar com simples palavras sem compromisso. Quem quer ser discípulo de Cristo Jesus não propõe, mas age concretamente numa fé vivida, numa palavra realizada. Uma resposta concreta e real nos faz participar da salvação, obtido pela obediência absoluta à vontade do Pai Eterno. E participamos assim realmente da morte e ressurreição de Jesus. E que, na Eucaristia, já estamos celebrando e atualizando no hoje a nossa conversão real, a nossa vida em Cristo. O cristão é determinado. Jamais pode negar, de fato, o convite de Deus, mas sempre dispor e fazer o que o Pai nos convida para trabalhar na vinha. Antífona de entrada tirada do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 31, depois versículo 29 e 30, depois versículo 42, 43 e 42. Senhor, tudo o que fizeste conosco, com razão o fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. A comunidade cristã reconhece a desventura vivida em razão do pecado, consequência do afastamento da aliança com Deus. Deus age justamente conosco. Deus é justo, como agiu com o povo de Judá, conduzindo ao exílio, porque o povo havia abandonado o seu único Deus e afastou dele, rompendo com a aliança. E continua, antífona: mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo a vossa misericórdia. Como nosso Deus é o Deus da compaixão e misericórdia, rico no perdão, lento na ira, que o nome divino seja honrado e que Deus acolha a igreja orante na sua misericórdia ao celebrar a Eucaristia. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel, capítulo 18, do versículo 25 a 28. Um convite a todos nós, como foi também a Israel, à conversão. Deus, enquanto estamos neste mundo, isto é, enquanto nós estamos neste mundo, Deus nos concede um tempo de prova e de graça. Cabe àquele que é justo, isto é, aquele que procura viver o mandamento, ser coerente com a palavra, perseverar no bom caminho, pois a salvação é conquistada quando nos abrimos à graça divina e deixamos ser conduzidos pelo próprio Deus misericordioso. O povo de Israel reclamava que Deus o havia deixado no exílio, no sofrimento, e que assim Deus não estava agindo bem, não procedeu bem com seu povo, visto que o próprio Deus Javé havia prometido fidelidade ao seu povo, mas não no pecado. Deus não é conivente com o pecado. Por mais que ele seja fiel à aliança, ele pede de nós sempre conversão. Como agora, dizia o povo de Israel, como Deus nos abandonou? Será que Deus não está sendo justo? Javé Deus revela que as atitudes do povo de Israel, as atitudes foram injustas.
Quem quebrou a aliança não foi Javé Deus, mas foi o próprio povo, abandonando e servindo outros deuses, praticando as injustiças no meio do povo. Então, por meio do profeta, Deus propõe situações entre o agir do pecador e de Deus. O justo que observa os mandamentos, a lei, a Torá, se em determinado momento ele deixa de ser justo, ele rompe com a aliança, ele pratica o mal. Ao morrer, ele não poderá contar com o bem feito, mas vai morrer por causa do mal cometido, por ter abandonado o pacto de fidelidade com Deus. Ele deve assumir a consequência da sua própria escolha, o rompimento com a aliança. Mas, de outro lado, quando aquele que é pecador se afasta do mal, praticava o mal e depois converte e não pratica mais o mal, se ele então se afasta do mal que tiver realizado e arrependido, começar a praticar a justiça, isto é, a viver a aliança, a sua escolha fará com que ele salve sua própria vida. Não se pode dar uma de cego, indiferente, ou de gente que se faz de bobo para viver diante de Deus. Diante da escolha humana, se manifesta o que realmente ele acredita e aquilo que realmente escolheu como sentido para a sua vida. Ao abrir os olhos, a consciência, renunciar às faltas, à conversão que um dia tiver praticado, ele vai viver como resposta à sua busca. Ele não morrerá. A escolha cabe a cada um de nós. Não podemos enganar a Deus com bons propósitos, mas nos converter de verdade e praticar a vontade de Deus, vivendo a sua aliança que Ele fez conosco, a nova aliança com Jesus Cristo. O salmo responsorial é o Salmo 24, 25, é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Este salmo é um pedido de perdão e súplica para o auxílio divino. O refrão é tirado do versículo 6a. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. É uma súplica do salmista que se volta para Deus suplicando pela ternura e compaixão divina. O salmista implora a Javé Deus que continue a ser bom com cada fiel e com o povo de Israel, e que sejam, tanto ele quanto o povo de Israel, beneficiados com os dons da sua bondade. A primeira estrofe é tirada do versículo 4 e 5. A súplica se dirige ao próprio Javé Deus, que vem introduzida com os verbos imperativos, mostrai-me e fazei-me. Pede a Deus que ele possa viver a fé, sendo fiel à lei, Torá, aqui chamada pelo salmista de estrada e caminho. Que a vontade do fiel se conforme com a vontade divina, numa total disposição à graça, isto é, que a verdade divina possa orientar e conduzir o salmista, como também o povo de Israel. O fiel, então, professa sua fé em Javé Deus. Ele é o Deus que o liberta, salva. Então, se ele tem essa consciência que Deus liberta e salva, ele então coloca toda a sua esperança, cada dia, da sua vida no Senhor libertador, salvador. A segunda estrofe é tirada dos versículos 6 e 7. O salmista suplica a Javé para que ele recorde tudo o que fez pelo seu povo eleito, a ternura, a compaixão, não levando em conta os pecados cometidos na juventude. A juventude requer a juventude salmista, mas também o povo de Israel, ainda novo na sua eleição no caminho do deserto. O salmista, no processo de conversão, reconhece seus pecados e suplica o perdão divino, porque ele é bondade e misericórdia eterna. A experiência vivida pelo salmista é a do povo que volta do exílio e pede perdão a Javé Deus, para que a compaixão que teve com Israel traga o perdão ao seu povo que está reconstruindo a terra devastada pelos babilônios. A terceira estrofe é tirada dos versículos 8 e 9. Aqui o salmista revela o reconhecimento
de Deus na revelação do caminho que leva à plenitude da vida, orientando os pecadores pelos mandamentos, os humildes pela retidão moral e os pobres de Javé, fiéis do povo eleito, para que vivam a fidelidade à aliança, revelada nas promessas divinas. Pois Javé Deus é piedade e retidão. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Temos a leitura curta e a leitura longa. Vamos fazer a leitura curta, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Paulo exorta a igreja de Filipenses a viver em comunhão e harmonia de vida com o apóstolo Paulo. Essa comunidade é a comunidade do coração de Paulo. É também reconhecida como carta da alegria. Paulo inicia com diversos condicionais. Se. Então, sempre ele está falando se. A resposta será sempre sim a esses condicionais, sempre positivamente. A referência se faz à comunidade para se unir, aos mesmos sentimentos de Paulo. A resposta a cada si é sempre positiva. Façamos uma leitura positiva. Primeiro, existe sim a consolação na vida em Cristo, existe sim o alento no mútuo amor, existe sim a comunhão no Espírito, existe sim a ternura e a compaixão. Ao existir tudo isso, com certeza, na comunidade de Filipos, Paulo exorta a tornar transbordante a sua alegria. Agora, vêm os imperativos de exortação à igreja dos Filipenses. Primeiro, aspirai à mesma coisa, unidos ao mesmo amor, um convite à unidade de fé e amor. 2. Vivei em harmonia, como numa sinfonia onde todos os instrumentos se unem para formar uma melodia, sem desafinar. Procurando a unidade, a igreja deve ser una, jamais dividida. Terceiro, nada façais por competição ou vanglória, rompendo com a arrogância, o orgulho, a prepotência, como se fosse num jogo onde só um pode vencer. Viver na humildade, humus, terra, reconhecendo a debilidade, a fragilidade humana, a sua natureza, e se entregando totalmente à graça, única capaz de erguer o ser humano, a graça divina. Que não haja competição, colocar o outro como mais importante, valorizando mais o outro, numa relação recíproca. Não centrado na ganância, não cuidando somente do que é seu, mas atento também daquilo que é do outro. O cristão deve estar aberto e se interessar, cuidar daquilo que é do outro, não procurando cercar-se somente naquilo que lhe pertence. No final, Paulo coloca a exortação que dá sentido a tudo, a todo o evangelho e vida do cristão. Jesus não fechou-se em si mesmo, mas cuidou do que era seu, não cuidou do que era seu. Então, Jesus não cuidou do que era seu, mas se abriu por nós para nos salvar. Tendo em vós o mesmo sentimento que existe presente em Jesus Cristo. Grande desafio a todos nós. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Jesus fala em parábolas, que aqui vem dirigida aos sacerdotes, anciãos do povo, adversários e opositores de Jesus, de tudo aquilo que Jesus diz, de tudo aquilo que Jesus realiza, isto é, suas obras. São os sacerdotes e anciãos do povo os destinatários dessa parábola. Jesus inicia a parábola pedindo o parecer dos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Que vos parece? A parábola se refere a uma vinha e fala de dois filhos, que implica relações domésticas, onde os filhos honram os pais, obedecendo-o. O trabalho na vinha implica responsabilidade com o sustento da família, responsabilidade de todos os membros, como também acontece na igreja.
Na parábola se espera a obediência do filho. A igreja é a família não baseada nos laços de sangue, mas nos laços da fé, é uma família real em Deus. E todos são responsáveis pelo bem da família. Vemos duas atitudes. O primeiro filho que diz ao pai, não vou, mas depois de um tempo mudou de opinião e foi trabalhar na vinha. O segundo filho disse diante do pedido do pai e responde positivamente, eu vou, mas depois não foi. Agora, diante da situação colocada por Jesus, ele pergunta aos destinatários da parábola, qual dos dois fez a vontade do pai? Os líderes religiosos respondem, o primeiro. Apesar de recusar inicialmente o pedido do pai, ele acabou fazendo o que o pai queria. Aqui devemos ter como centralidade a questão fazer a vontade do pai, que significa fazer a vontade de Deus. Assim, a resposta dos adversários de Jesus corresponde ao ensino de Jesus, que é Jesus chamando as pessoas a fazer a vontade do pai. Com essa resposta, os líderes estão se condenando porque eles não fazem a vontade do Pai. Eles recusam também a Jesus, sua obra e o anúncio do reino dos céus. Enquanto os líderes judeus não entram no reino dos céus, aqueles esquecidos e desprezados pelas autoridades, os cobradores de impostos, prostitutas, fazem a vontade de Deus. Eles se convertem diante da pregação de Jesus, renunciam suas ocupações e benefícios econômicos por causa do reino dos céus. Eles se convertem e fazem penitência. Ao se disporem à conversão e ao chamado de trabalhar na vinha do Senhor, eles entram no reino dos céus a partir do momento da conversão. Na primeira leitura, corresponde ao ímpio que se converte e procura observar, praticar a vontade de Deus, então ele vive. Jesus agora aplica a resistência que as autoridades tiveram em acolher João Batista. João veio no caminho de retidão e justiça, e as autoridades não se converteram para crer em suas palavras. João que veio preparar o caminho de Jesus através do arrependimento. João veio fazer a vontade de Deus, mas os líderes do povo não reconheceram nem tampouco acreditaram nele. Mas, diferentemente das autoridades, os cobradores de impostos e prostitutas acreditaram nele, se converteram e ficaram predispostos para o reino dos céus. Jesus não está valorizando o pecador nem a prostituta, está valorizando que eles, ao ouvir, se convertem, mudam de vida, e ao se converter, então, eles estão predispostos ao reino. Os cobradores de impostos e prostitutas correspondem ao primeiro filho, que de início disseram não para a vontade de Deus Pai, mas logo se arrependeram com a vinda de João e Jesus. As autoridades correspondem ao segundo filho, que de início dizem sim à vontade do Pai, mas quando não fazem a vontade do Pai, não se convertem e não acolhem nem Jesus nem João. Assim, diante da pregação de João e Jesus, as autoridades de Israel, por não fazerem a vontade de Deus, ficam excluídos do reino, e aqueles que se convertem e acreditam são aqueles que se salvam. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 16. Nisto, conhecemos o amor de Deus. Jesus deu sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. São João fala de dever. Dever é um ato moral, uma atitude de compromisso ético com Deus e o próximo, a partir do compromisso que nós temos com Jesus. A Eucaristia é nosso encontro com Jesus, que está vivo e presente, que nos interpela ao comungá-lo e dar a vida pelo próximo em missão. Essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.